Você não está fechando vendas. Você está empurrando produtos. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Todos os dias você envia propostas, faz apresentações, explica os benefícios, lista as funcionalidades. Você argumenta, você convence, você insiste. Mas no final da conversa, o cliente diz aquela frase que você mais odeia ouvir. Vou pensar e te dou um retorno. E nunca mais responde. Você fica ali frustrado, sem entender o que fez de errado. Afinal, você explicou tudo perfeitamente. Mostrou o valor, respondeu às objeções, foi educado, foi profissional. Mas a venda não aconteceu. Enquanto isso, existe um grupo de vendedores que fecha 3, 5, 10 vezes mais que você. Eles não são mais bonitos, não são mais inteligentes, não têm produtos melhores. Mas eles dominam algo que você ainda não descobriu. Sabe o quê? Eles pararam de vender e começaram a fechar. No vídeo de hoje, vou te mostrar a diferença fundamental entre vender e fechar vendas. E vou te ensinar as 5 mudanças de mentalidade e estratégia que transformam um vendedor médio em uma máquina de conversão. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te explica. Vender é sobre você, o seu produto, os seus argumentos, a sua necessidade de bater meta. Fechar é sobre o cliente, a decisão dele, o processo mental dele, a facilitação que você oferece. Vender é empurrar, fechar é guiar. Vender é falar, fechar é perguntar. Vender é convencer. Fechar é diagnosticar e prescrever. E quando você continua vendendo em vez de fechar, você repele exatamente quem deveria comprar. Você cria resistência em vez de criar desejo. Você se torna mais um vendedor chato que o cliente quer evitar. Se você não entender essa diferença, vai passar a carreira inteira se matando para converter 15% dos leads. Enquanto os mestres do fechamento convertem 60%, 70%, 80%. Vai continuar ouvindo Vou Pensar depois de cada apresentação. Vai continuar perdendo vendas para concorrentes piores que você. E o pior de tudo, você vai culpar o mercado, o preço, a concorrência, a economia. Quando, na verdade, o problema está na abordagem que você usa. Você está tentando vender quando deveria estar fechando. Mas antes de começar com a primeira mudança, preste atenção nesta história que vai te mostrar exatamente a diferença entre essas duas abordagens. Era uma vez 2 vendedores numa loja de instrumentos musicais. O primeiro se chamava Rafael. Ele conhecia cada produto na loja de cor. Quando um cliente entrava, Rafael se aproximava imediatamente e começava a mostrar tudo. Este violão aqui tem madeira nobre, cordas importadas, acabamento perfeito. Olha o som que ele faz, veja como a afinação é estável. E está em promoção hoje, você não vai encontrar essa qualidade por esse preço em nenhum outro lugar. Rafael falava sem parar, demonstrava com entusiasmo, empilhava argumentos. Mas a maioria dos clientes agradecia e saía sem comprar. Do outro lado da loja estava Lívia. Ela tinha uma abordagem completamente diferente. Quando um cliente entrava, ela esperava um momento, observava. E então se aproximava com uma pergunta simples. Você está procurando um instrumento para você ou para presente? O cliente respondia para mim. Você já toca ou está começando agora? Estou começando. E o que te motivou a querer aprender a tocar? O cliente então começava a falar. Sobre o sonho antigo, sobre a música que sempre quis tocar, sobre como imagina se sentindo quando dominar o instrumento. Lívia ouvia atentamente, fazia mais perguntas, entendia profundamente. E então, em vez de mostrar 10 opções, ela pegava apenas um violão. Baseado no que você me contou, este aqui é perfeito para o seu momento. Não porque é o mais caro ou o mais barato, mas porque vai te ajudar a alcançar exatamente o que você quer. Ela colocava o violão nas mãos do cliente. Sente o peso, veja se é confortável para você. O cliente experimentava e ela continuava fazendo perguntas. Como você se sente segurando ele? Consegue imaginar você tocando aquela música que me falou? E então, de forma natural, ela dizia: Vou preparar tudo para você levar hoje. Você prefere parcelar ou à vista? 80% dos clientes de Lívia compravam.
enquanto Rafael convertia apenas 20%. Um dia, Rafael perguntou frustrado: Lívia, eu conheço os produtos melhor que você. Eu explico tudo perfeitamente. Por que você vende tanto mais? Ela sorriu e respondeu: Rafael, você vende produtos. Eu fecho vendas. Você fala sobre o violão. Eu faço o cliente se ver tocando o violão. Você empurra informação. Eu guio decisões. Você tenta convencer. Eu facilito a compra. Naquele momento, Rafael entendeu. Ele estava tão focado em vender que esqueceu de fechar. Estava tão preocupado em mostrar valor que esqueceu de criar desejo. Estava tão ocupado falando que esqueceu de ouvir. Há momentos nas vendas em que confundimos atividade com resultado. Achamos que quanto mais falarmos, mais venderemos. Mas a verdadeira maestria está em fazer as perguntas certas e guiar o cliente até a decisão que ele já quer tomar. Agora vamos às 5 mudanças que vão transformar você de vendedor em fechador. Antes de começarmos com a primeira mudança, se você está gostando deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar aprendendo estratégias que realmente multiplicam conversões. A primeira mudança é pare de apresentar. Comece a diagnosticar. Você já começou uma conversa de vendas despejando informações sobre o produto? Isso é o erro mais comum e mais fatal, porque você não sabe se o que você está falando é relevante para aquele cliente específico. Você está atirando no escuro. A verdade é que fechadores profissionais fazem o oposto. Eles começam diagnosticando, não apresentando. Eles fazem perguntas estratégicas que revelam a situação real do cliente, as dores específicas, os desejos profundos, os medos escondidos. E só depois de terem um diagnóstico claro é que eles apresentam uma solução. Mas não qualquer solução. A solução personalizada para aquele problema específico. Na prática, você estrutura a conversa em 3 fases claras. Fase 1 é o diagnóstico, onde você faz perguntas abertas que revelam a situação atual. Me conta como está funcionando o processo hoje. O que te motivou a buscar uma solução agora? O que você já tentou antes que não funcionou? Fase 2 é o aprofundamento, onde você explora as consequências e o impacto. Como isso está afetando os seus resultados? Quanto você estima que está perdendo com essa situação? O que acontece se isso continuar assim nos próximos 6 meses? Fase 3 é a prescrição personalizada, onde você conecta a solução específica ao problema específico que ele revelou. Baseado no que você me contou, especialmente sobre aquele problema X que está gerando a consequência Y, o ideal para você é essa solução Z por esse motivo. Viu a diferença? Você não está vendendo um produto genérico. Você está prescrevendo uma solução específica para um problema que o próprio cliente acabou de verbalizar. Então comece a eliminar em silêncio a tentação de falar sobre o produto nos primeiros minutos. Invista pelo menos metade do tempo de conversa apenas fazendo perguntas e ouvindo profundamente. No final, quem diagnostica bem prescreve com precisão. Quem prescreve com precisão fecha com facilidade. A segunda mudança é pare de convencer. Comece a fazer o cliente se convencer. Você já percebeu que quanto mais você argumenta, mais resistência o cliente cria? Isso acontece porque o cérebro humano tem um mecanismo de defesa chamado reatância psicológica. Quando sentimos que alguém está tentando nos convencer, automaticamente criamos argumentos contrários. É instintivo, é involuntário, é fatal para as vendas. A verdade é que fechadores profissionais não convencem ninguém. Eles fazem perguntas que levam o cliente a se convencer sozinho. E autoconvencimento é infinitamente mais poderoso que argumentação externa. Na prática, em vez de dizer, este produto vai resolver o seu problema porque tem X, Y e Z. Você pergunta se você tivesse uma solução que eliminasse aquele problema que você mencionou. Que impacto isso teria no seu dia a dia? O cliente então começa a pintar a própria visão de transformação. E você apenas confirma perfeito. É exatamente isso que acontece quando os nossos clientes implementam. Em vez de listar benefícios, você usa perguntas de contraste. Qual é a diferença entre continuar do jeito que está e resolver isso de uma vez por todas? O cliente verbaliza o contraste, e o cérebro dele registra a resposta como verdade própria, não como argumento do vendedor.
Em vez de responder objeções com contra-argumentos, você usa perguntas de exploração. O que especificamente te preocupa sobre isso? Me ajuda a entender melhor essa questão. Se essa preocupação não existisse, faria sentido para você. O cliente então ou percebe que a objeção não é real, ou revela a objeção verdadeira por trás da superficial. E em ambos os casos, você avança. Então treine a habilidade de transformar cada afirmação que você faria em uma pergunta que leva à mesma conclusão. O poder está em fazer o cliente chegar sozinho onde você quer levá-lo. No final, argumentos são esquecidos, conclusões próprias são defendidas. A terceira mudança é pare de esperar a decisão, comece a guiar a decisão. Você já terminou uma apresentação perfeita e perguntou: "E aí, o que você acha?" E o cliente respondeu: "Vou pensar e te dou um retorno." Isso acontece porque você jogou a responsabilidade da decisão totalmente para o cliente. E decisões difíceis sem orientação geram paralisia. A verdade é que fechadores profissionais não esperam o cliente decidir sozinho. Eles guiam ativamente o processo de decisão. Eles criam clareza, removem ambiguidade, reduzem as opções, facilitam o próximo passo. Na prática, você nunca termina uma conversa com uma pergunta aberta, como o que você acha ou quer pensar sobre isso. Você sempre direciona para o próximo passo específico. Em vez de terminar com uma pergunta vaga, você usa o fechamento assumido. Perfeito. Então vou te enviar o contrato para você revisar hoje. Amanhã a gente finaliza e na sexta já começa. Funciona para você. Em vez de oferecer todas as opções e esperar o cliente escolher sozinho, você usa a escolha orientada. Baseado no seu perfil, o ideal para você é começar com o plano intermediário. Você prefere começar agora ou no início do mês que vem? Repare, você não perguntou se ele quer comprar. Você assumiu que ele vai comprar e ofereceu apenas variações de como. Em vez de deixar o cliente ir embora para pensar, você usa a ancoragem de próximo passo. Eu entendo que você precisa avaliar com calma o que te parece melhor. Eu te ligo amanhã às 10 da manhã, ou você prefere às 3 da tarde. Você criou um compromisso concreto, não deixou vago. E quando você liga no horário combinado, você não começa do zero, você continua de onde parou. Então desenvolva a habilidade de sempre criar o próximo passo claro, específico, agendado. Nunca deixe uma conversa de vendas terminar em "vou te retornar" ou "você me avisa". No final, clientes não decidem sozinhos. Clientes decidem quando são guiados com clareza. A quarta mudança é: pare de negociar preço. Comece a negociar valor. Você já baixou o preço na esperança de fechar a venda e mesmo assim o cliente não comprou? Isso acontece porque o problema nunca foi o preço. Foi a falta de valor percebido. A verdade é que fechadores profissionais raramente dão desconto. Eles aumentam a percepção de valor até o preço parecer barato. E fazem isso através de ancoragem, contraste, contexto e consequência. Na prática, você nunca apresenta o preço isolado. Você sempre ancora em algo maior primeiro. Clientes que fazem isso sozinhos gastam em média R$ 15.000 em tentativa e erro e levam 2 anos. Nós entregamos o resultado validado em 3 meses por R$ 7.997. Você criou uma âncora de 15.000 e 2 anos. Agora, os 7.097 em 3 meses parece um negócio incrível. Você usa o contraste de alternativas. Você pode continuar do jeito que está e provavelmente perder mais X por mês. Ou pode investir ygro agora e resolver isso permanentemente. Qual faz mais sentido financeiramente? Você contextualiza o investimento em termos que tornam pequeno. São menos de R$ 100 por dia para resolver um problema que te custa 500 por dia. É basicamente 20% do problema para eliminar 100% dele. E quando o cliente diz que está caro, você não baixa o preço imediatamente. Você explora a objeção real. Eu entendo. Me ajuda a entender melhor. Quando você diz que está caro, você está comparando com o que especificamente? Na maioria das vezes, a resposta revela que não é sobre preço, é sobre dúvida de resultado. E aí você endereça a dúvida, não o preço. Então treine a habilidade de construir valor tão forte que o preço se torna secundário. E quando tiver que dar desconto, dê sempre em troca de algo. Nunca dê desconto de graça. No final,
Preço é o que você cobra. Valor é o que o cliente percebe. E o segundo sempre vence o primeiro. A quinta mudança é pare de fechar uma vez. Comece a fechar continuamente. Você já fez uma apresentação longa e só tentou fechar no final. E aí o cliente disse, não ou vou pensar. Isso acontece porque você acumulou todas as dúvidas, medos e resistências até o final. E tentar vencer tudo de uma vez é quase impossível. A verdade é que fechadores profissionais não fecham apenas no final. Eles fecham continuamente ao longo de toda a conversa. Eles usam micro-fechamentos que vão construindo compromisso gradual até o fechamento final ser apenas uma formalidade. Na prática, você insere pequenos fechamentos em cada etapa da conversa. Após o diagnóstico, você confirma se faz sentido para você resolver isso de forma definitiva agora. Se ele diz sim, você criou o primeiro compromisso. Após explicar a solução, você confirma se está claro como isso resolve especificamente aquele problema que você mencionou. Se ele diz sim, você criou o segundo compromisso. Após mostrar o resultado de outros clientes, você confirma se ele consegue se ver alcançando resultado similar. Se ele diz sim, você criou o terceiro compromisso. E então, quando você chega no fechamento final, você não está pedindo uma decisão nova. Você está apenas consolidando as 3 decisões que ele já tomou ao longo da conversa. Então, perfeito, já que está claro que você quer resolver, que a solução faz sentido e que você se vê alcançando esse resultado, vamos para o próximo passo. Repare, não há espaço para hesitação porque você construiu consenso gradual. Então, desenvolva a habilidade de confirmar acordo em cada microetapa da conversa. Transforme o fechamento de um evento único em um processo contínuo. No final, uma grande decisão é assustadora. 10 pequenas decisões encadeadas são naturais. Agora você conhece as 5 mudanças fundamentais que transformam vendedores em fechadores. E aqui está o que acontece quando você para de vender e começa a fechar. Você para de ser visto como vendedor chato e passa a ser visto como consultor confiável. Você para de criar resistência e começa a criar desejo. Você para de empurrar produtos e começa a facilitar decisões. Você para de argumentar sem parar e começa a fazer as perguntas certas que levam o cliente à conclusão certa. E o mais importante, você para de converter 15% e começa a converter 60%, 70%, 80% dos seus leads qualificados. Porque a diferença entre vender e fechar não é apenas semântica. É uma mudança profunda de mentalidade e abordagem. Vender é sobre você forçar uma transação. Fechar é sobre você facilitar uma transformação. Vender é sobre o que você quer. Fechar é sobre o que o cliente precisa. Vender é sobre falar até convencer. Fechar é sobre perguntar até diagnosticar e prescrever. E quando você entende isso profundamente, tudo muda. Suas conversas ficam mais curtas, mas mais efetivas. Suas apresentações ficam mais personalizadas e mais impactantes. Suas objeções diminuem porque você endereçou as dúvidas antes delas virarem resistência. Seus clientes se sentem compreendidos, não pressionados. E suas taxas de conversão multiplicam porque você não está mais lutando contra a natureza humana. Você está trabalhando com ela, facilitando o que as pessoas já querem fazer, que é resolver os problemas delas. Mas precisam de alguém que diagnostique com precisão, prescreva com confiança e guie com clareza. Esse alguém pode ser você. A partir de hoje, se você tiver a coragem de parar de vender e começar a fechar, quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Você está entre os poucos profissionais de vendas que buscam maestria real, não apenas técnicas superficiais. Comente fechar vendas para eu saber que você assistiu até o fim e está pronto para transformar a sua abordagem e multiplicar os seus resultados. Se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo estratégias que realmente funcionam no mundo real das vendas de alto desempenho. Nos vemos no próximo vídeo.